para a fase 3. Fase 3 é a fase de ciclagem, tá? E aqui na fase de ciclagem a gente vai ver umas coisas interessantes. A ciclagem, como eu disse, é a passagem da fase ins para a fase ex. Esqueçam isso aqui, ó, para a gente não complicar, tá? Isso aqui é só a questão de mostrar os critérios de término de ciclagem e tal, mas eu vou falar isso. Em vez de eu mostrar aqui, eu vou falar para ficar mais fácil. Tá bom? Beleza? A gente precisa entender um negocinho aqui, rapidinho. Ó, aqui embaixo eu tenho a monitorização do músculo abdominal transverso. Tá? E o que significa isso? Né? Eu estou monitorizando se meu paciente vai ter contração abdominal. Porque se ele tiver contração abdominal, né, ele vai querer expirar. Não é comum o paciente expirar com contração abdominal, né? Mas quando eu quero expirar e o ventilador não deixa, eu contraio a barriga, porque eu estou brigando, está entrando ar, mas eu quero soltar o ar. Então, eles fizeram isso aqui no estudo para mostrar isso para vocês. Ó, uma contração abdominal importante, né? Aqui dá uma relaxada, contração abdominal importante. Beleza? Olha lá, tá vendo essa seta? Vamos entender, aqui eu estou mostrando o gráfico. Eu falei que você tem que olhar para o paciente. Tá vendo essa seta? Ó, curva de fluxo-tempo. Tá vendo que quando chega aqui, ó, ela dá uma afundada? Ela dá uma pequena afundada aqui, ó, bem de leve, onde a seta está mostrando. E aí eu venho aqui na curva de fluxo, eu percebo uma pequena afundadinha aqui também, ó. Nessa daqui eu percebo um pouco mais. E aqui, ó, olha a seta aqui, ó, mostrando que o abdominal transverso do paciente está contraindo. O que está acontecendo? Eu estou mandando na fase inspiratória. Aqui, ó, acaba a fase ins. Só que aqui o paciente já queria soltar o ar, já queria expirar, mas eu não deixei. O ventilador continuou mandando o ar para ele quando ele quer soltar. Isso aqui a gente chama de assincronia de fase 3 ou a sincronia de ciclagem. E neste caso, a gente tem uma ciclagem tardia do ventilador. Por quê? Porque por algum motivo, o tempo ins do ventilador, que termina aqui, está maior que o tempo ins neural do paciente, que termina aqui. Não importa qual a modalidade, seja VCV, PCV, seja PSV. O tempo ins da máquina está maior que o tempo ins neural do paciente. E como que eu consigo ver isso? Olhando para o meu paciente, eu vou ver ele contraindo a barriga, tentando expirar. E pelo gráfico, eu vejo esse pequeno abalamento aqui, uma pequena concavidade na curva, e eu vejo uma pequena concavidade na curva de pressão também. Isso é grave, porque se o paciente quer soltar o ar, né, quer expirar, e o ventilador continua mandando ar, não é bom. Eu vou fazer várias assincronias com esse paciente. Eu não vou resolver. Ciclo a ciclo, ele vai querer expirar e eu não vou deixar. Então é uma sincronia de ciclagem. Nesse caso, a sincronia de ciclagem tardia. Por que é tardia? Porque eu estou falando do ventilador. Ela pode ser tardia ou ela pode ser precoce. Neste caso é tardia. Tempo ins do ventilador está maior que o tempo ins neural do paciente. Gravem isso para nunca esquecer. Tempo ins do ventilador está maior que o tempo ins neural do paciente. Eu não posso deixar isso acontecer. E se eu tiver o contrário? E se eu tiver uma ciclagem precoce? O ventilador libera a expiração antes que meu paciente queira expirar. Olha que legal. O paciente, ó, inspirou, expirou. Inspirou, e tá expirando ainda, ó, inspirando. O ventilador abriu a válvula para expirar. Mas o paciente não queria, ele continua inspirando, aí aparece essa curva aqui, ó, na fase ex. Olha isso. O que acontece aqui na ciclagem precoce? Pode acontecer de aparecer esse tipo de assincronia na curva
e o paciente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai estar respirando, ó. O ventilador soltou o ar e ele está aqui, ó. E o ventilador soltou o ar. Mas ele não consegue puxar o ar mais, porque o ventilador já ciclou. Então ele quer puxar e não consegue. Por isso que é como se fosse um disparo ineficaz aqui, ó. Mas não é. É uma sincronia de ciclagem precoce do ventilador. Quando ele faz uma força muito grande e ele consegue disparar novamente, ele faz um duplo disparo. Lembram do duplo disparo? O duplo disparo nada mais é decorrente de uma sincronia de ciclagem precoce do ventilador mecânico. Só que nem sempre o paciente faz um duplo disparo. Às vezes ele apresenta essa curva. E aí, porque está na fase expiratória, as pessoas atribuem isso aqui a uma contração abdominal, por exemplo. Mas não é. É porque ele está inspirando. Ele quer ar. Ele quer continuar inspirando. Como que eu regulo isso? Ou eu aumento o tempo INS em PCV, ou eu diminuo o fluxo do volume controlado para aumentar o tempo INS, ou eu diminuo o tempo de ciclagem, eu aumento o tempo de ciclagem do paciente para 25, 20% em PSV. Então, eu preciso dominar esses conceitos para eu conseguir entender. Porque senão ele pode fazer isso aqui, ou ele pode fazer o duplo disparo. Aí alguém vai perguntar, e qual que é a diferença do duplo disparo para o disparo reverso? O duplo disparo, o paciente dispara nos dois. Ele dispara o primeiro ciclo e dispara no segundo, fazendo duplo disparo. No disparo reverso, é um problema de reflexo. Eu estou dando um volume corrente, às vezes, muito alto para o paciente. O primeiro ciclo não tem drive. O paciente está sedado, não tem drive, mas no segundo ciclo você vê que o ventilador dispara. Mas não foi o paciente que disparou. Isso foi um reflexo. Eu botei muito volume corrente no paciente, ativei um reflexo inspiratório, a gente não sabe muito o mecanismo. Tem algum estudo aí tentando desvendar o mecanismo. E aí ele faz um outro disparo e você pensa que ele tem drive. E quando você vai ver, ele não tem. Quando você corrige o disparo reverso, ele não tem drive. Então, diferença de duplo disparo para disparo reverso. Duplo disparo, ele tem drive ventilatório nos dois. Ele dispara o primeiro e dispara o segundo. No disparo reverso, o primeiro não tem drive, o segundo também não tem, mas o ventilador vai acusar como se tivesse. Tá? Então, assim, o cara vai fazer a ciclagem precoce porque você está com o tempo INS da máquina menor que o tempo INS neural do paciente. E eu preciso ajustar o tempo INS da máquina para o tempo INS neural do paciente. E aí, dependendo da modalidade que eu tenho e que eu estou ventilando, eu vou precisar utilizar dos recursos. Se for em PCV, eu vou aumentar o tempo INS até chegar no tempo neural do paciente. Se eu tiver em VCV, eu vou diminuir um pouquinho o fluxo para deixar o tempo INS maior. Se tiver em PSV, eu tenho que mexer na ciclagem expiratória da PSV. Tá bom? Beleza? Olha aqui, ó, que interessante, ó. O paciente aqui, ó, disparou na primeira, ó. Então, o duplo disparo aqui é realmente aqui do paciente. Gente, fase 4, essa é a mais fácil. Essa aqui é a mais fácil. Fase 4 é a fase expiratória. Beleza?